Identidade visual não é moda, é coerência com a vida da sua comunidade ou projeto. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre identidade visual, sobre criação de identidade, e tudo aquilo que eu, Eduardo Fonseca, aprendi nesses longos anos de trabalho, nesses longos anos de prestação de serviço, tanto para movimentos católicos quanto para outros movimentos seculares, né? Eu vou colocar assim. E eu vou te dar assim 3 fundamentos que eu costumo utilizar, 3 passos que eu costumo dar, né, em direção à criação de identidade. Então são 3, ok? O primeiro é a observação da paróquia ou do movimento ou da sua diocese, enfim. Por quê? Uma identidade visual é muito diferente de uma marca, tá? Uma identidade visual é uma identificação daquilo que eu tenho, daquilo que eu crio, né? Você pode ver a identidade visual por exemplo, McDonald's, Coca-Cola, Nubank, Itaú, Google, OpenAI. Então, todas essas têm um estilo que a define, a configura e a diferencia dos outros. Então, trabalhar uma identidade visual é justamente isso, você se destacar por aquilo que você é e não apenas por aquilo que você diz ser. Então, você olhar para a sua paróquia, olhar para a sua diocese, para o seu movimento, para o seu grupo de oração, seu grupo de jovens ou para a sua comunidade, observar isso é você tirar dela elementos que vão criar essa definição do que ela é em uma forma digital, seja arquitetura, o altar, por exemplo, né? Eu tenho algumas comunidades que têm como, de comunidades assim, paroquiais, tá? Que tem como logo e identidade alguns elementos da própria estrutura da igreja, né? Tem às vezes as cores predominantes, dependendo às vezes ali da devoção, enfim, do direcionamento. Por exemplo, nós somos Trindade Santa, então a Trindade Santa tem 3 elos que eles são sempre juntos. Então esses elos eles não se separam, é o Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente tem a cruz da Trindade, a gente tem a cruz e a gente tem os elos. Então, eles são nossa característica de logo. Mas a nossa identidade visual é um pouco mais escura. Ela tem tons de azul, tem uns tons brancos e dourado. Então, a gente tem uma identidade ali da paleta de azul, da mais escura até uns 2 tons mais claros, branco e dourado. É a nossa identidade, assim, daquilo que a gente costuma utilizar de publicação, de tipografia, sabe? E é algo nosso, porque foi sendo trabalhado. Detalhe, isso não se monta de um dia para o outro, tá? Isso leva tempo. E claro, teste e avaliação. E a identidade já existe, cara, você só precisa enxergar. Ela já existe ali de alguma forma, o jeito de falar, o jeito de se portar. Eu gosto de imaginar se fosse uma pessoa, como ela seria, como ela falaria, como ela se vestiria. Então, isso ajuda muito. O segundo passo é definir elementos fixos simples. Quando eu digo elementos simples, é tipo tipografia, né, ou fontes legíveis, uma paleta de cores, igual eu falei da própria comunidade, fotos reais ou não, mas é sempre bom usar fotos reais de certos momentos ou momentos específicos. Poucos elementos, não carregar demais, enfim. Nossa igreja é muito rica, então você não precisa fazer firula demais, entende? E quanto mais simples, mais coerente e mais real, sabe? Porque pensando isso no contexto inteiro, tanto espiritual quanto técnico, quando a identidade é coerente, a comunidade se reconhece nela. Isso eu digo assim, das pessoas que participam e das pessoas que são próprias da comunidade, sabe? Por exemplo, nós temos os nossos irmãos consagrados, eles conhecem quando é a nossa publicação, quando é feito pela nossa comunidade. E eles se reconhecem ali porque a gente também tem unir o real ao digital. A gente gosta de utilizar as fotos dos nossos vocacionais, dos nossos eventos, dos nossos movimentos semanais ou mensais, porque isso é característico. E o que é característico é de personalidade ou de identidade. Então, isso é da nossa característica.
E são coisas simples também, como as nossas cores, as nossas fontes, que eles já sabem identificar que também faz parte da nossa comunicação. Então, olhar para a comunidade é o primeiro passo. O segundo passo é definir elementos fixos simples, são detalhes dessa pessoa que você vai enxergar. E o terceiro passo é aplicar com constância, tá? É como eu disse, não é algo que você cria agora e vai estar pronto agora. Não vai. Tem 7 para 8 anos que eu estou na comunicação da minha comunidade. Agora que eu posso dizer que a gente está começando a ter uma identidade forte na linguagem, na linha editorial, no estilo. Por quê? Porque é uma série de coisas que vão acontecendo e você vai se adaptando, vai mudando e mantendo a sua essência, mudando apenas alguns elementos para que isso concretize um pouco mais o que você está fazendo, tá? Não ficar trocando fonte a cada post, sabe? Pensa que o seu movimento, a sua paróquia, ele precisa ter uma linha editorial institucional, que também entra como uma identidade, como uma característica de vocês. Então, uma fonte que seja uma fonte legível, uma fonte que represente assim um pouco mais vocês, e essa fonte tem que ser usada sempre, para que comece a ter uma identificação característica de vocês. A constância cria reconhecimento. Constância cria reconhecimento, tá? Então, todos esses 3 passos que eu te falei, eles precisam ser constantes, tá? Você precisa sempre observar a sua comunidade, ver se você está andando de acordo com aquilo que ela diz mesmo que ela é. Você precisa definir esses elementos e sempre ir ajustando conforme for necessário, mas você também precisa ser constante naquilo que você já está fazendo. A mudança daquilo que é necessário é, por exemplo, eu coloquei uma tipografia, eu comecei a usar, notei que as pessoas estão tendo dificuldade de ler. Então eu vou mudar. Encontrei a fonte, mas acho que as cores ainda não estão boas. Estão dentro da paleta que você tem do santo ou de alguma outra instituição dentro do seu movimento? Estão. Ótimo. Então eu preciso apenas mudar a aplicação delas. Mas mantenho. Então é tudo uma questão de aplicação e tudo uma questão de avaliação também, né? E aos poucos você vai encontrando uma linha. E por mais que a criatividade grite para você fazer algo diferente, tente fazer algo diferente seguindo pelo menos a identificação da comunidade de vocês. Que aí você vai começar a entender como funciona a identidade visual. E isso não vai fugir da comunicação, tá? Então você me diz aí se você já observou a identidade visual da sua paróquia, ou natural, a identidade visual natural da sua paróquia, diocese, movimento, ou daquilo que você pertence, porque é algo que você precisa começar a ver, se você não viu ainda, tá bom? Então, esses foram os 3 passos que eu costumo avaliar quando eu vou criar uma identidade visual para qualquer movimento. E é o que eu sempre faço como constante avaliação dentro daquilo que eu já participo. E acredito que também vai ser de muito valor para você que está assistindo esse vídeo. E esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Agradeço muito você que assistiu até aqui. Não deixe ali de deixar o seu gostei ou não gostei. Também deixar o seu comentário e me falar se você já observou a identificação ou a identidade visual natural do seu movimento ou da sua comunidade. Ou se você já tem isso daí bem definido, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigado pelo vídeo, por você ter ficado aqui até agora. Então, eu te espero no próximo vídeo. Valeu, um abraço.